Começando mais um Finance Talks, faltando um pouco mais de 5.000 pontos para a máxima histórica da nossa querida Bovespa. E uma pergunta que todo mundo se faz é se está caro ou está barato. Ao longo de toda a história do mercado financeiro, as mentes mais brilhantes desse planeta tentaram responder essa pergunta e desenvolveram várias metodologias para decidir se é hora de comprar ou vender a ação de uma empresa. Entre elas, temos o valuation, que pode ser entendido como o processo de determinar o valor presente de um ativo. Isso porque quando compramos uma ação, estamos comprando as expectativas de crescimento da empresa, que é representada pelo aquele tickerzinho de 4 letras e um número que aparece na tela do nosso home broker, né? Pois bem, como nada nessa vida é fácil, trata-se de um processo extremamente subjetivo e ao mesmo tempo demanda uma exatidão fora do comum, um domínio sobre a contabilidade e sobre o cenário econômico ao qual esse ativo está inserido. Nossa convidada é especialista no assunto. A rainha do valuation, Heloísa Cruz, veio aqui dar uma aula pra gente e falar um pouco sobre como ela faz o valuation das empresas, o que ela acha importante, o que ela leva em conta, como definir cenários, premissas e, claro, encontrar um valor justo. Então, roda a vinheta! I love volatility. 30 dias de cadeia, o ficado aplicado pré no dia número 22, de hoje até o fim, eu escolheria 30 dias de cadeia. A bolsa ainda não está em circuit break, ela está com 12 de queda ali, igual o circuit breaker. I want to short the housing market and never bet against America. Where does it come from? Do you just print it? You print it digitally. Eu tenho grande oportunidade para perder dinheiro todo dia também, né? Cara, o mercado é foda. Se eu compro, o mercado cai. Se eu vendo, o mercado só é uma desgraça. Isso aqui é trabalho de profissional. Pois bem, aqui estamos com Vossa Excelência, Rainha do Valuation, Elo Cruz. Elo, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bom, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Espero que eu domine o suficiente. A gente tenta responder as perguntas de vocês. Elo, a gente está aqui hoje também com o Diogo, que é mais conhecido como Warren Buffett de Betim, que é a cidade aqui do lado de BH. E ele também é co-presidente do Finance. E aí, Diogo, como é que você tá, beleza? Gente, beleza, Arthur? Bom dia, Elô. Obrigado por estar aqui. Obrigado, Arthur, pelo convite, né? Desde quando o Finance lançou esse podcast, eu queria fazer parte, pelo menos um episódio, né, para conversar com alguém que domina um assunto que eu realmente tenho bastante interesse, que é a questão do valuation, né, análise fundamentalista de empresas, e é isso aí. Bom, para a gente começar então, Elo, conta para nós um pouquinho sobre sua carreira, sobre seu fundo. Eu vi que ele tem uma rentabilidade impressionante, então queria saber um pouquinho dessa história. Sou mãe de 3 molequinhos, tenho quase 40 anos, engenheira química de formação e investidora por paixão. Eu comecei a minha carreira, eu trabalhava em consultoria de estratégia e, assim, para mim, essa foi a melhor escola. Eu sempre falo que foi puxado, mas eu não voltaria para uma carreira no mercado financeiro sem ter passado por isso, porque é uma bela escola, assim, trabalha-se muito, é extremamente estressante, mas no final das contas a gente aprende 2 coisas que fazem muita diferença na minha carreira de hoje, que é entender empresas e especialmente os problemas das empresas muito rápido e, ao mesmo tempo, olhar e criticar. Então, consultor é basicamente um palpiteiro profissional bem remunerado, e aí a gente conseguindo palpitar e sabendo criticar, você acaba olhando problemas que algumas empresas têm e que o mercado como um todo não enxerga, que eventualmente vão te dar um lucro no short ou simplesmente te afastar de algum risco maior. Eu comecei a investir, o primeiro dinheiro que sobrou depois que eu casei, eu comecei a investir. Eu casei novinha, eu casei com 24. E aí eu me apaixonei e eu resolvi que eu precisava mudar de carreira. Então, eu estou no mercado financeiro desde 2007. Eu parei de trabalhar para os outros quando eu tive o meu primeiro filho.
E provavelmente isso foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu curti muito a licença maternidade, então eu fiquei 5 anos afastada de qualquer atividade remunerada que não o investimento do meu próprio dinheiro. Então, logo que meu primeiro filho nasceu, eu montei um clube de investimentos, que eu tenho até hoje. Na verdade, o clube cresceu e a cota subiu, ele virou fundo e hoje ele é um fundo aberto. Então, ele é um fundo com histórico com 3 meses como fundo, mas um histórico de cota de 7 anos. Então, a cota já está quase no 11,5%, que dá uma rentabilidade de uns 40% ao ano. E quando meu filho, o 03, né, ele estava fazendo 1 ano, eu fui desafiada a montar um curso de análise fundamentalista, porque não tinha nenhum no mercado. Esse curso foi super legal, teve um feedback super bom, então hoje eu já tive mais de 2.000 alunos. E eu, nesse meio tempo, eu continuei com o clube sempre foi minha principal atividade. As pessoas começaram a pedir para eu abrir o fundo, enfim, que eles queriam surfar a cota junto comigo. O clube virou fundo agora no começo do ano, né? Em 15 de janeiro foi a primeira cota dele enquanto fundo. E ele é um fundo aberto, ele está disponível na plataforma da Orama, e é um fundo, assim, basicamente o perfil são grandes assimetrias. Então, eu compro ações que têm chance de valer muito mais, eventualmente de valer um tanto menos também, mas numa relação que às vezes é 3-1, 4-1, enfim, às vezes eu compro empresa que tem potencial de valer 0, mas que se der certo multiplica por 10. Hoje é isso que eu faço, e eu estou aqui disponível para falar o que vocês quiserem. Elo, eu já vou começar com uma pergunta aqui, vou até pegar o gancho que você falou do seu fundo, você procura mais essas empresas que podem valer bastante coisa, né? Mas que também podem valer 0, mas acaba que essa possibilidade dela valer mais do que aquilo que está em tela, acaba que é o que, no final de contas, vai proporcionar uma rentabilidade a mais para o seu fundo, né? Uma vez que sua tese estiver correta, né? Então, já vou começar com uma pergunta aqui. Essas empresas, né, em recuperação judicial, eu já te acompanho, eu vi que você gosta bastante desse tipo de companhia, e elas, assim, para a gente que está, né, estudando e tal, principalmente eu que sou do curso de finanças, é um tipo de empresa que a análise dela é meio... não está, né, nos playbooks, né, nos livros que você vai aprender sobre valuation, análise fundamentalista, nunca tem um exemplo de uma empresa desse jeito, né? A maioria dos exemplos é só empresa saudável e tal. Então, eu queria saber de você, né, como que você estrutura a sua análise, né? Uma vez que, assim, o valuation prático, né, que a gente aprende no livro, às vezes não é assim a melhor alternativa, né? E também é até um pouco impraticável, às vezes, dependendo do caso. Então, o que você busca nessas empresas? O que te faz realmente acreditar que determinada empresa pode dar certo, se recuperar ou não? Sabe por que essa análise não está nos livros? Tem 2 motivos. A primeira delas é que quem sabe fazer não conta segredo. Então, obviamente eu posso dar uma palhinha para vocês, mas assim, tem muita coisa que, assim, não tem uma empresa de recuperação judicial para todo mundo. Então, tem muita coisa que a gente acaba não contando nessa linha. E outra parte disso que também é importante é que é muito subjetivo. É muito subjetivo, assim. Você, primeiro, o que acontece? O que é uma empresa em recuperação judicial, tá? Assim, a gente pode falar sobre risco depois, eu adoraria, porque tem um monte de discussão errada sobre risco quando você fala do mercado de ações, mas essencialmente, quando a gente fala sobre risco, eu estou falando assim, eu vou me colocar numa figura do investidor comum. Tem 1000 estilos, mas no final das contas, todos somos investidores comuns que tentamos comprar ações baratas e vender num valuation melhor. E quando a gente compra uma empresa, o que a gente está procurando? Uma empresa que tenha pouco risco. O que é risco? Risco é uma ruptura de barragem, risco é uma explosão de plataforma, risco é você ser uma empresa de moda e lançar uma coleção toda muito feia. Já aconteceu, por exemplo, com a Grendene. Ela lançou, no mesmo trimestre, ela lançou uma coleção feia e aumentou o preço. Tipo, assim, dá uma olhada, acho que foi no primeiro trimestre do ano 2019 ou 2020. Mas, basicamente, assim, a receita caiu 30% para uma empresa que vende chinelo e sandália. Então, assim, isso é risco. E aí, quando você olha um outro risco que importa, é o risco financeiro, que basicamente a empresa quebrou. A empresa não tem como pagar as dívidas dela. E quando ela não tem como pagar,
os credores, eles vão lá e pedem falência da empresa. E por que o credor pede falência da empresa? Por quê? Porque vai sobrar algum dinheiro. Se foi ele o cara que pediu falência, ele tem prioridade para o recebimento desse dinheiro. Então, o que acontece no final das contas? O que precisa acontecer? Então, se o credor pede falência, aí ele é obrigado a tirar ativo da empresa, se ele tiver, para pagar ele. E aí, para isso não acontecer, a empresa pede uma proteção para uma reorganização. Então, isso se chama recuperação judicial. Ela precisa provar para um juiz que vai aceitar ou indeferir a recuperação judicial, dizendo assim, olha, eu vou conseguir me recuperar porque eu tenho esse monte de dinheiro para receber, porque eu tenho esse monte de terreno para vender, fábrica para vender, mas eu preciso de um tempo para estruturar isso tudo. Isso é uma recuperação judicial. Então, existe uma subjetividade, você depende da cabeça de um juiz, você depende do timing das coisas acontecerem, então você precisa dar tempo ao tempo, você precisa eventualmente garantir que a empresa consegue continuar rodando a sua operação, porque em vários setores, por exemplo, se for varejo tem muito espaço para recuperação judicial, por quê? Porque varejo, você saiu para comprar uma roupa, vamos lá, na Forever 21, porque vocês são jovens, e aí você chegou lá, Forever 21 está fechado, faliu, você vai na C&A, entendeu? Diferente de uma empresa industrial, por exemplo, que o cliente dela depende dela continuar entregando. Por exemplo, estou falando do caso de Lupatec, que foi uma que eu tive na minha carteira agora recentemente. Então, você depende da cabeça do juiz, você depende da empresa conseguir operacionalizar, você depende dos credores, né, de quem empresta dinheiro, aceitar converter dívida em equity, ou no caso da Oi, aceitar um corte na dívida. Então, a empresa te devia 100 milhões, de repente te deve 40 só. Então, assim, você tem um monte de variáveis e o processo se torna tudo muito subjetivo. Diferente de um valuation, que aí você traça cenários e você consegue atribuir alguns cenários a preço de petróleo, por exemplo, ou a crescimento de venda de varejo. Obviamente, às vezes você tem uma pandemia que mudou, mas mudou principalmente para as empresas pequenas, não para as empresas grandes. Então, o que acontece tem muita subjetividade. E subjetividade você passa na vida, você não passa nos livros, assim, é muito mais difícil. E aí, talvez por isso que é difícil encontrar material. Elô, eu imagino que quando você fala aí de subjetividade, a gente esteja falando de premissas, do que usar nas projeções, né, quando a gente vai avaliar uma empresa. Aí eu queria saber, assim, quando você começou a fazer valuation, qual que era a sua maior dificuldade nessa parte subjetiva? Então, assim, eu acho que a parte mais importante do subjetivo é você não sabe o que vai acontecer no futuro. Você não tem a bola de cristal. E esse é um grande erro do mercado, tá? Então, tem muita gente que assume que tem a bola de cristal. Por exemplo, a inflação. A inflação agora, ela fica alta ou ela recua? É uma inflação de choque de oferta ou ela é uma inflação persistente? Aí você já começa a ver os números negativos de inflação. Então, o governo fez bem ou ele fez mal em subir a taxa de juros? E, tipo, tudo isso é subjetivo, tá bom? Eu sei que tem pessoas que são cheias de verdades absolutas no mercado financeiro, mas esses são os que quebram, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer a gente tem que assumir uma série de probabilidades, então, uma série de premissas, e tentar entender qual a probabilidade de cada uma delas acontecer e jogar num cenário em que você tem muito mais chance de ganhar do que de perder. Tipo, eu tenho Simpar. E Simpar é a minha maior posição, tá? Então, eu tenho quase, sei lá, uns 25%, 26% do fundo em Simpar. E aí, na hora que você olha Simpar, tipo, qual que é o meu cenário ideal? O cenário ideal é que ela vai conseguir manter o ritmo de crescimento por mais uns 5, 6 anos. Mas qual que é o cenário que eu projeto? Putz, é um cenário que se ela crescer a inflação mais um PIB de 2%, ainda assim eu ainda vou ganhar muito dinheiro. Mas se ela encolher e tiver que diminuir o número de caminhões, ainda assim ela vale mais do que está sendo negociado em bolsa. Então, eu não sei exatamente qual que é a premissa, mas eu tenho muitos cenários em que ela vale mais do que ela está sendo negociada em bolsa. Tem cenário que ela quebra? Tem. O que acontece se o juro for amanhã para 15%? Ela não quebra, mas assim, fica mais difícil. Então, e aí como é que por que não quebra? Porque a quantidade de ativos, ela é muito maior, então ela pode reduzir a empresa, ela consegue estar tomando dívida lá fora. Então, assim, no final das contas, a subjetividade, ela tem a ver com as premissas, mas a discussão, ela é menos de como é que você via a subjetividade contra a premissa certa, e muito mais como é que você lida com os diversos cenários e probabilidades desses cenários que você tem para trabalhar, e nessa linha você tenta
encontrar uma referência, assim. A discussão do valuation é que as pessoas tentam sempre chegar no número mágico, e não tem um número mágico. Você tem uma referência, olha, tem potencial de dobrar se a empresa continuar executando, e por isso que você acaba olhando, e tem muita gente que tem muito preconceito com valuation, porque não sabe fazer isso. No final das contas, o valuation, ele é isso, é você, subjetivamente, considerando que previsão de futuro, e o valuation depende de previsão de futuro, ela é previsão, então os caras não acertam nem se vai chover amanhã, hoje à tarde. Então, acertar uma previsão de PIB, de receita, é muito difícil. Então, se você assume que você vai errar, você só tenta garantir que na maior parte dos cenários você está certo e, eventualmente, se você achar que a gente está correndo um risco de cauda, né, um risco de extremo, você eventualmente se protege via uma opção, via, enfim, derivativos. Elô, pegando um gancho nessa aí que você falou da questão de avaliar os cenários possíveis, né? Exatamente porque a gente não tem bola de cristal. Eu particularmente eu gosto muito dessa abordagem, né? Porque assim, quanto que vai estar o dólar ano que vem? Você não sabe, né? Na sua cabeça, assim, você não consegue chutar um número, né? Mas assim, você consegue definir intervalos, né? Olha, eu acredito que vai estar entre 5 e 6, um exemplo, né? Uma coisa assim. Você falou dessa questão dos cenários, nas suas análises práticas, assim, você utiliza algo assim parecido com uma simulação de Monte Carlo, assim, alterando as premissas e vendo como que o valor da empresa se comporta, ou você adota algum tipo de abordagem? Tá, só uma curiosidade, por exemplo. Se você fosse o meu analista, você estivesse falando dólar entre 5 e 6, eu te criticaria. Eu viraria e falaria assim, trabalha com dólar entre 4,5 e 7. E me avalia essa empresa com dólar entre 4,5 e 7. Porque você conhece os extremos. E aí você vai virar e você vai falar assim, olha, me preocupa se o dólar for para baixo de 5. Ou o dólar para cima de 7, a empresa vai estar rodando 4,5 vezes alavancada, né, de líquida por EBITDA. Então, se você trabalha, se você fecha muito o seu intervalo, a chance de você errar é muito maior. Então, a ideia é justamente abrir o número. Se você precisar do dólar ali travadinho, né? Então, às vezes, assim, o dólar precisa estar pelo menos 6 ou 5,50. Então, o dólar precisa estar abaixo de 5,50. Então, se você começar a precisar de um cenário assim para viabilizar a sua tese, muito provavelmente você está aumentando muito a chance de perder dinheiro. Então, o que acontece é, eu jogo um jogo que a minha chance de ganhar ela é sempre muito alta. E eu sempre falo, eu não preciso jogar o Campeonato dos Campeões, eu não preciso jogar lá o Copa do Mundo, eu estou aqui eu só preciso ganhar a partida e quero que meus filhos fiquem orgulhosos da mãe no final do dia. Então, por isso que, por exemplo, eu jogo o jogo das Small Caps, que é um jogo muito mais fácil. Mas, voltando, então, assim, então a discussão é, não, eu não faço Monte Carlo. Primeiro porque a distribuição, eu sempre olho e eu sempre fico pensando, né, como é que você enxerga a distribuição das variáveis? Então, a distribuição do preço de petróleo. O preço de petróleo depende de tantas coisas que eu prefiro olhar e fazer assim, olha, eu tenho um cenário que é o meu cenário base, que é o cenário que eu faço no modelo inteiro. Aí eu tenho um cenário que é o cenário otimista. Às vezes o cenário otimista, ele é, por exemplo, o guidance da empresa. A empresa vira e fala assim, olha, eu tenho conforto, às vezes a empresa não vai falar isso assim numa teleconferência, mas você vira e fala, você tem conforto que dá para crescer 20%, 25% ao ano nos próximos 4 anos? Aí o cara dá uma risada, tipo, muito fácil. Aí, se eventualmente você vira e fala assim, ok, no meu modelo eu vou colocar 15, que é um número que já é um crescimento razoável, mas eu tenho um cenário otimista que a empresa cresce 20% ao ano. Por quê? Porque, às vezes, se a empresa começa a entregar resultado, eu sei que, por exemplo, o valor que ela tem, digamos que seja, sei lá, 15, 20, 25 reais o meu target price, depois eu falo do pessimista. Mas aí você vira e fala assim, então, se você olha e fala assim, você começa a bater no meu target base, mas a empresa tem consistentemente entregado resultados, eventualmente o meu target base, ou principal, ele acaba migrando para mais perto do otimista. Então, às vezes, só de você atualizar um modelo que você projeta 15 e a empresa te entrega 25, mesmo que você continue projetando 15, você mudou a base. Óbvio que você tem que entender se, por exemplo, se ela só adiantou o mercado ou se o mercado ficou muito maior. Isso é uma coisa. E aí, você tem o cenário pessimista, né? O cenário pessimista, assim, cara, qual que é o cenário em que, assim, seria dar bem errado para a empresa? Obviamente, bem errado sempre é quebrar, tá?
mas assim, suficientemente errado. E aí você olha e fala, e esse é o número que olha e fala assim, eu gosto de comprar abaixo desse valor. Então, se tem uma posição e ela cai até ali, acho que ali é uma situação, um momento legal de comprar a ação. Eu queria entender, assim, o seu fundo atualmente, né? Além de ações, você tem alguma outra classe de ativos? Você chegou a mencionar que pode usar uma opção para proteger e tal. Como é que você faz essa proteção do fundo? Vamos lá, carregar opções é caro, tá? Então, assim, ainda mais nesse cenário que a gente está com um político de Brasil muito emocionante, então, assim, a discussão política é muito grande, você tem alguma discussão dentro do próprio mercado que putz, essa discussão da taxa de juros. Então, a gente está vivendo num momento meio que de sabotagem. Você tem um monte de brasileiro que tinha outros interesses. Então, por exemplo, tem um monte de gente que tem interesse em manter a taxa de juros alta por uma série de motivos, tá bom? Que não vem ao caso. Então, assim, você vê esses caras falando mal do Brasil numa situação, assim, que para mim, desculpa, beira o absurdo. E isso causa volatilidade, porque às vezes, se eu falo mal ou bem do Brasil, tipo, não muda nada, porque eu sou irrelevante. Mas você pega um desses grandes economistas falando algumas coisas assim, muita gente que acaba não se dando ao trabalho de estudar, fala amém, aceita, e aí você tem, tipo, uma discussão assim, aí você tem, assim, gente falando assim, nossa, o Brasil, ninguém mais confia no Brasil lá fora, e realmente tem entrado menos dinheiro de gringo. Até porque, assim, o que o juro brasileiro paga hoje não compensa para especuladores, existem mercados pagando, remunerando melhor o especulador. Então, por que eu estou falando isso? Porque se você for olhar, você vai fazer um derivativo, o que afeta, né, o preço de opção? É tempo, é volatilidade, taxa de juros, que está baixa, e aí umas outras coisas da segunda derivada. Mas, assim, a volatilidade está muito alta, a volatilidade está na casa de 30 e pouquinhos %. Então, eu não tenho feito muito hedge em cima de opção, eu não tenho feito estrutura de opção, e eu tenho, sim, um pouco de short de índice. Então, o que acontece às vezes para eu não ficar muito comprada, a gente está num momento de bolsa que tem muitos ativos muito baratos e muitos ativos muito caros. Então para eu não ficar muito exposta em single, a gente chama de single stock, né? Então, assim, a minha exposição bruta, eu não quero que seja muito alta, porque eventualmente você erra as duas pontas, e aí você perde muito dinheiro, né? Então, eu acabo tendo um pouco de short de índice para compensar uma posição que ela é 105% comprada. Então, o líquido eu fico 95% comprada. Quando a gente olha a carteira do seu fundo, acho que a gente deu a sorte de estar logo no terceiro mês, né? Porque aí a gente consegue ver ela lá na CVM. Mas, assim, a gente vê que apesar de ter lá 25%, 26% em Simpar, uma coisa que dá para ver que você faz é a diversificação, né? São várias ações que tem lá. Eu queria entender, assim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Qual que é a importância da diversificação para você? Gente, assim, não gostar de diversificação, eu entendo que mais o fulano que é o mestre, guru, mas assim, diversificação é a forma mais barata de mitigar risco. E o fato é que, diferente do que falam, né, e do que assim, as pessoas atribuem muitas frases a Warren Buffett. E eu lembro que eu frequento igreja, o pastor da minha igreja sempre falava para a gente não ter um negócio que chamava caixinha de promessas, que eram uns versículos soltos. Ele falava que texto fora de contexto gera pretexto. Inclusive, ele era mineiro. E essas frases do Warren Buffett soltas, que as pessoas ficam colocando para ocupar o Instagram, elas são perigosíssimas. E aí tem duas coisas, né? E eles falam, atribuem a ele, mas que quem sabe o que faz não concentra, quem não sabe diversifica. Warren Buffett, 90 anos, 70 ações na carteira. Mas ele tem bilhões de dólares, enfim. 70 ações na carteira. Tá, sim. Então, isso é uma coisa. E outra coisa é a forma mais fácil de mitigar risco, você vai errar. E aí tem uma frase dele que fala assim, nunca erre, e a segunda, regra número 1, nunca erre, e regra número 2, nunca se esqueça da regra número 1. E quando ele fala erre, eu pela primeira vez vi o contexto num vídeo, basicamente o que ele está falando não tome uma decisão que você tem chances reais de estar errado, não compre uma ação cara, enfim. Então, eu acho que a diversificação, ela é a forma mais barata de mitigar risco. Se você tiver um risco sistêmico, a bolsa caiu como um todo, pandemia, tudo bem, a bolsa caiu, a bolsa vai voltar. Então, você tem que ter o horizonte de investimento certo. Mas, por outro lado, assim, eu falo, ainda mais no nível de risco que eu tomo, né, essas empresas
com situações financeiras mais delicadas, com situações operacionais, às vezes, mais delicadas, eventualmente quebra uma ação na minha carteira. Então, eu preciso ter muita convicção de que não vai quebrar uma ação que tenha 10%, que eu tenha 10% do fundo nela. Então, assim, eu acho isso muita besteira. O que você tem que ter, sim, é uma quantidade de ativos que você consegue acompanhar. Então, não adianta você ter 100 papéis na carteira e você tem, desses 100, tem umas 5 que você nem sabe em que setor que atuam, mais umas 10 que você nem nunca leu sobre a empresa, aí também não adianta. Mas eu sempre falo que, assim, para um investidor, pessoa física, normal, que tenha um segundo trabalho, o número de ações na carteira deveria ser pelo menos umas 12. Ah, Elô, mas acompanhar. O trabalho grande é de você encontrar a ação. Então, você encontrar, você estudar pela primeira vez, acompanhar, a não ser que você esteja falando de Petro, Eletrobras, essas empresas que têm notícia todo dia, é super tranquilo. Elô, tem uma outra pergunta aqui. O seu fundo, né? A gente deu uma olhada lá nos ativos que você tem, são assim, ativos bastante interessantes, né? Que é meio raro de ver fundos grandes posicionados e tal. É bastante concentrado, né, em small caps e também nesses casos de recuperação judicial. É mais um comentário, né, não é bem uma pergunta. Você está falando a questão de redear esses ativos, né, com opções, né, é até, né, difícil e às vezes impossível, né, porque às vezes o próprio papel não tem tanta liquidez assim no mercado à vista, quem dirá as opções, né. Então acaba que realmente a diversificação nesses casos é bastante importante, né. Eu não faço hedge de ativo, eu não tento me proteger das ações da minha carteira, eu tento me proteger do risco sistêmico. Então, o meu hedge sempre vai ser em cima do sistema, do mercado como um todo. Ao contrário, as minhas ações, elas atacam. Então, o objetivo do hedge, ele nunca vai ser, na minha carteira, tá bom? Ele nunca vai ser me proteger naquela posição. Pode ser que algum dia eu tenha uma posição que seja muito binária. Então, você vai operar um evento, eventualmente faz sentido você fazer um hedge para cauda, né? Então, sei lá, vai ter eleição e você quer, tipo, fazer uma proteção em Petrobras. Tudo bem. Mas, então, o conceito do hedge, ele nunca vai ser um hedge para as minhas posições, tá? Small caps não se faz, não tem como mediar. Então, agora eu queria entrar nessa parte do valuation. A gente, quando entra lá no site do seu fundo, a gente vê que tem um curso também, né? Em que você aborda várias partes do valuation, vários tipos diferentes de como fazer. Eu queria te perguntar, assim, tem algum que é seu preferido, entre múltiplos, entre fluxo de caixa, entre algum outro que possa ter? Sem dúvida, o fluxo de caixa é descontado, assim, mas sem dúvida alguma, porque no final das contas, o valuation, ele vai muito além de buscar um número mágico, né? Mas a ideia é ter uma referência de valor. E se você tem um fluxo de caixa descontado, você consegue ter mais cenários, mais premissas, você consegue, por exemplo, avaliar o valor de uma empresa depende da expectativa dos outros players em relação a ela. Então, quando eu compro uma ação, se eu achar que aquela empresa é boa e todo mundo achar que ela é ruim, e se eu continuar achando ela boa e todo mundo continuar achando ela ruim, a ação não anda. Então, via o fluxo de caixa descontado, eu consigo, inclusive, ter cenários de qual que é o cenário que eu acho que os outros acreditam que vale. Ou, por exemplo, eu usei o fluxo de caixa descontado para olhar e falar assim, o que o mercado está atribuindo de valor à empresa? Então, quanto que vai crescer ou cair as vendas, quanto que vai subir ou cair a margem, que tipo de taxa de desconto o mercado cresce, quanto o mercado está colocando de crescimento lá na frente, né? A gente chama de perpetuidade, mas naquele ano, a partir do ano 10 ou a partir do ano 20, dependendo de como você quer estruturar o modelo. E geralmente, quando você faz essa análise, obviamente ele é o mais chato, o mais longo, o mais trabalhoso de todos eles, mas assim, quando você faz essa análise, você acaba olhando e você tendo mais flexibilidade no entendimento, em toda aquela subjetividade. Então, assim, de longe. O que não quer dizer que eu não tome decisão com base nos outros, tá? Então, por exemplo, eu estava contando para vocês quando eu estive em BH com uma turma de vocês lá no meu curso, eu lembro que lá eu sempre gosto de ter um exemplo e um contra-exemplo, né? Um exemplo de longo e um exemplo de short no curso, para ajudar as pessoas a entenderem. E o meu contra-exemplo era a Cielo. E Cielo estava caindo, estava indo de 15 para 12 reais,
E eu olhei, e aí tem um modelo que é um modelo bem simples, assim, ele é uma continha, você faz, às vezes, depende da conta de cabeça, que é chama modelo de Gordon Growth, né? Que é basicamente um modelo de desconto de dividendo simplificado. E eu olhei e falei assim, gente, tá vendo? No meu, não tem nenhum cenário que esse papel deveria valer muito mais do que 6 ou 7 reais. Eu lembro que eu até zerei o meu short, eu tinha short desde o 22, eu falei, eu vou continuar short, e eu zerei o meu short lá nos 7 reais. Mas o conceito dá para usar outros modelos. Às vezes a conta é mais fácil de fazer, porque o valuation da empresa está num cenário tão extremo de errado, que você consegue aproveitar essa oportunidade. Mas eu olho múltiplos, obviamente. Assim, antes de fazer o fluxo de caixa descontado, vai te tomar muitas horas de trabalho. Então, antes de entrar no fluxo de caixa descontado, o ideal é que eu faça análise por outras contas, mas assim, dificilmente eu vou carregar uma posição grande de uma ação que eu não tenho fluxo de caixa descontado, todo chatinho ali, cheio de cenários. O desenvolvimento, né, do mercado financeiro brasileiro, essa questão desse tanto de IPO que a gente está tendo agora, acaba que empresas assim de setores e segmentos assim que a gente não tinha contato, né, anteriormente na bolsa, acabam que começaram a abrir o capital agora, né? E às vezes para um iniciante ou até para analistas assim com nem tanta experiência igual você, ficou meio difícil utilizar uma modelagem para poder tentar chegar num preço ali para ele ter um norte, né? Se ele compra ou não o ativo. E um caso bastante específico, assim, é a questão da Aeres, né? Que é uma empresa extremamente específica. Num caso assim, você tem alguma dica, alguma coisa de algum tipo de abordagem que a gente possa adotar para tentar estipular alguma coisa sobre a empresa? Vamos lá. Quando você faz qualquer coisa para fazer bem feito, você precisa treinar. Então, esquece valuation. Vamos falar sobre chocolate, que é uma outra coisa que eu sei fazer, que eu gosto de fazer. Eu faço um pão de mel que, modéstia à parte, é delicioso. E a primeira vez que eu fiz esse pão de mel, deu errado, tá bom? Ficou um pouquinho mais de tempo, porque eu fiquei com medo de afundar, então ele deu uma queimadinha no fundo. A temperagem do chocolate, eu ainda não estava com a mão muito boa, então ele ficou um pouquinho mole. E, assim, ficou uma delícia, mas não ficou perfeito. E você vai aperfeiçoando. Qualquer coisa que você queira fazer bem feito, você vai ter que gastar tempo nisso. Então, assim, uma das coisas que eu falo não adianta você você fazer um curso de valuation, você fazer um primeiro modelo e sair comprando ação. Você vai estudar a valuation, seja com curso, seja de outra maneira, você vai fazer um primeiro modelo, você vai receber críticas ao modelo. Lô, mas eu faço sozinho. Tudo bem, você vai pegar um relatório de sell side, vai comparar os números com dele, enfim. Então, assim, acho que a primeira coisa é essa, não tem jeito. Você não vai virar um bom analista se você não estudar, gastar tempo. Por isso que os grandes investidores são os mais antigos, eles já viram muita coisa. Então, acho que assim, a primeira coisa que eu queria falar é isso. Não ache que é simples. Se fosse simples e fácil, todo mundo ganhava dinheiro e não é assim que funciona. Isso é uma coisa. E aí, como é que você olha um setor diferente? Então, você tem um setor diferente, você não conhece, você não entende o que a empresa faz, e você é um analista júnior. Porque depois, com alguma experiência, olhar um setor diferente é um desafio super gostoso, e assim, é um desafio, e você finaliza o desafio e você conseguiu fazer uma boa modelagem. Um outro erro grande as pessoas gastam muito mais tempo discutindo e falando de valuation do que efetivamente discutindo e falando de análise. A análise, ela é que embasa seu valuation. E aí, se você está olhando, então, é a Aeres e o que ela faz é pás eólicas, e você não entendeu o negócio, você não deveria estar tentando fazer conta. Se você não entende o que a empresa faz, se você não sabe como ela vai ganhar dinheiro, então não faça conta, não perca seu tempo. Ou você vai gastar mais tempo estudando a empresa, ou você não vai gastar tempo fazendo valuation, você vai escolher outra empresa para analisar. E eu acho que o erro das pessoas é esse, assim, dificilmente de quem está começando, que é comprar alguma coisa porque está subindo, porque o amigo falou, porque parece legal, porque é ESG e não vai ganhar dinheiro. Ponto interessante esse mesmo, né? Porque a gente discute, eu acho que vale tanto, mas a pergunta, o que você fez, né, para chegar nesse valor? Essa pergunta sempre fica faltando, né? Exatamente, acho que assim, quando você olha, né, e a discussão em rede social, e às vezes assim, eu não sei como é que é a discussão dentro da faculdade, mas as pessoas perguntam para mim, por exemplo, quanto é que vale esse impar? Aí eu falo, sei lá,
alguma coisa entre 60 e 80 reais, tá? Depende do cenário, enfim. Se essa fosse uma conversa entre dois analistas profissionais, tá bom? Então, eu conversando com um outro colega. Eu vou sair daqui e vou conversar com um colega sobre uma outra empresa. E aí a discussão é, quanto é que vale o Simpar? Eu vou falar, entre 60 e 80. Mas esse cenário de 60, você está subindo margem ou não está? Subindo quanto? Quanto você está colocando de CAPEX? Você está quantos caminhões a mais por ano? Qual empresa que está colocando mais crescimento? A JSL, a Vamos ou a Movida ou as outras? Que tipo de taxa de desconto você está usando? Isso dá quanto de PI para 2021, PI para 2022, IEV para EBITDA? Como é que você está entendendo? Ela vai migrar mais na JSL para Asset Light ou isso vai ficar meio a meio entre Asset Light e Asset Heavy? Então, assim, por trás daquele número mágico que as pessoas estão buscando, tem um monte de discussões que você precisa ter. Então, assim, esse número ele é só um começo de conversa para você ter uma referência e aí entender o que tem atrás dele. Agora eu tenho uma pergunta que é o seguinte: eu ia te perguntar sobre ativos cíclicos, como é que você faz para analisar essas empresas? Mas você já falou que traça vários cenários, né? E aí tem um pessimista, um otimista e um normal. Mas aí eu queria perguntar sobre outra classe de ativos, que são os ativos de tecnologia. Eu vi que você tem no seu fundo. Eu queria saber, porque são empresas que operam com os múltiplos lá em cima, né? E muita gente atribui explicações diferentes para isso. Eu queria saber de você, como é que você avalia esses ativos, se você acha essas métricas justas, como é que funciona? Tá, assim, a essência de qualquer tese, seja uma empresa cíclica, seja uma empresa não cíclica, seja uma empresa estável, uma empresa madura, entender, a primeira coisa é o seguinte, o que ela faz? Qual que é o cenário de oferta e demanda? Então, qual que é o tamanho de mercado potencial? Como é que funciona a concorrência? Ela é o único cara oferecendo serviço ou tem vários caras oferecendo o mesmo serviço ou serviços semelhantes que vão se diferenciar por, tipo, um pouquinho preço e um pouquinho qualidade? Então, se você entende esse cenário, você vira e fala assim, ok, então, se eu vou pegar um cenário qualquer, imagina o seguinte, a gente está olhando 10 anos atrás. E aí você vira e fala assim, então, o cenário é o comércio eletrônico. 10 anos atrás, gente, 2010, tá bom? Então, em 2010, eu comprei todos os presentes de Natal da minha família no dia 10 de dezembro e nada chegou no Natal, tá? Então, isso foi 2010, comércio eletrônico. Não é igual hoje, que eu comprei toner na hora do almoço e chegou no lanche da tarde. Então, assim, você tem esse cenário e aí você precisa lidar com essa discussão que é como é que funciona o mercado. Então, se é um mercado que é maduro, por exemplo, bancos, assim, qual o número de pessoas que hoje tem conta corrente e qual o número de pessoas que vai ter conta corrente daqui a 5 anos? Muito parecido. Então, você tem que olhar e falar assim, ok, então o cenário de bancos não é o mesmo cenário, eu fiz uma live ontem com a Ambipar. De Ambipar. Ambipar as pessoas estão começando a se importar com a destinação que elas dão para os resíduos fabris dela. Quantas empresas se importam? 3, que são as empresas mais cheirosas do Brasil. Então, você tem todo um universo de outras, digamos, pelo menos umas 500 empresas que eventualmente vão ter que se preocupar com isso. Então, o que você pode colocar para crescer é maior aí nesse sentido. Aí você tem, por exemplo, uma empresa do tipo Neogrid, que é a minha tech da carteira. Então, você olha uma Neogrid e você vira e fala assim, o que ela faz exatamente? Putz, ela trabalha com Big Data, então ela integra o supermercado à cadeia produtiva dela, e ela consegue gerar inteligência, por exemplo, para reduzir o estoque de todo mundo, ao mesmo tempo para potencializar aquela marca de biscoito X, que tem um biscoito delicioso que vende aí em Minas, mas que ainda não vende em São Paulo, mas eles passam a conseguir acessar o supermercado, sei lá, do meu bairro, que tem, porque todos têm esse integrado, e virar e falar, olha só, moço, eu vou te levar e eu vou te mandar um pacote do meu biscoito para você experimentar, porque eu gostaria de vender para você, o meu biscoito é mais barato e é gostoso, e, enfim, eu sei que você é uma marca mais premiumzinha. Então, assim, isso tudo, isso gera valor na cadeia, quanto de valor, qual que é a concorrência, qual que é o potencial desse mercado crescer. E aí você olha essas empresas tech e você vai ver várias delas botando crescimento de receita de 100%. Então, às vezes você olha e você está no momento incipiente da empresa, com o lucro muito perto de zero, o que faz com que o múltiplo fique muito alto. Às vezes a receita também é muito perto de zero, aí você tem que tomar mais cuidado. Mas que eventualmente a empresa está crescendo aí 100% e se ela dobrar
uma vez, ela já chega num valuation ok, entendeu? E ela tem potencial para crescer 10 vezes. Então, quando você olha a empresa de tech, você tem que olhar isso. O que você tem que olhar é falar assim, qual que é o cenário? Então, eu vou dar um exemplo, Banco Inter, que talvez seja um universo mais conhecido de vocês. Banco Inter é uma empresa que, para mim, claramente não é nem long nem short. Assim, eu adoraria ter feito um short de Banco Inter, mas não existe como avaliar claramente, tá? Então, eles entregam um produto, assim, suficientemente bom, tá bom? Não é maravilhoso, mas é suficientemente bom. Para um público que quer esse tipo de produto, eles têm crescido as linhas de negócio. Então, ele tem um monte de coisa lá que provavelmente não dá lucro. Aí, o lucro na última linha é praticamente zero, que faz com que o múltiplo seja 1.000 e tantos, não sei, um múltiplo enorme. Mas ele tem um potencial de crescer via penetração da venda de outros produtos para o mesmo cliente. E eles têm conseguido crescer nisso. Eu estava dando uma olhada no último dado operacional, se não me engano, seguros cresceu 230%. Então, esse é o tipo de coisa que não tem nem como avaliar. Você pode acreditar no modelo de negócio, entender que a empresa está indo bem, entender que a empresa está conseguindo conquistar cliente e que os clientes dela são suficientemente satisfeitos e acreditar nisso. E aí, tipo, é isso, você bota o crescimento de mais 100% em 2 anos, você chega num múltiplo razoável. Ou você, assim, eu não arrisco no short dessas empresas, ou você simplesmente fica de fora e espera e deixa para lá, eles que ganham dinheiro com isso. Você tinha uma pergunta feita, Arthur, antes, que era qual o horizonte de tempo que eu uso no meu valuation. Isso, exatamente. E eu uso 20 anos, e eu explico por quê, tá? Historicamente, eu usei 10. E eu sempre usei 10. E eu confesso que, assim, historicamente eu passei, acho que uns 7 ou 8 anos trabalhando para os outros, e aí depois disso eu tive meu primeiro filho. E assim, então, o meu horizonte de investimento lá, quando nasceu meu filho, tinha sido no máximo olhar, ver 8 anos, carregação por 8 anos. E aí hoje eu olho e eu falo assim, e aí eu conversando com várias pessoas, mas especialmente com o Breda, eu tive uma conversa com ele e ele falou, eu uso 30. E aí eu parei e eu avaliei, porque a discussão é, se você vai colocar um horizonte de investimentos muito curto, você pode ter que colocar crescimento na perpetuidade. E a tal da perpetuidade, que é um número meio mágico, assim, meio místico, mas ele é um número que ele engloba várias coisas. Então, às vezes as pessoas falam, mas tem muito valor na perpetuidade. Mas se você olhar o balanço da empresa naquele ano, você tem um monte de ativos, você tem um monte de patrimônio líquido, enfim, tem valor lá para extrair. Então, eu gosto de olhar a perpetuidade líquida dos ativos líquidos, assim. Então, mas a discussão justamente se você colocar um intervalo muito curto de tempo, você não consegue comprar nada que realmente cresce. Se você colocar um horizonte muito longo de empresa, assim, e aí você acaba tendo que colocar crescimento na perpetuidade. E quando você coloca o crescimento na perpetuidade, que seja eu geralmente coloco inflação, e a inflação do meu modelo é 4,5%. Se você começa a colocar 6, você está falando que daqui a 50 anos aquela empresa vai existir, vai ter aquela rentabilidade e ainda vai estar crescendo em linha com o PIB. Eu acho que é uma atribuição de valor muito grande, então eu acabo usando 20 anos. E assim, Elo, na sua carteira lá tem Simpar, Movida, né? Eu já dei uma olhada no case da Movida, né? Nesses cases, assim, igual Simpar e Movida, são empresas que têm uma estratégia agressiva, né, de crescimento. Então, acaba que o investimento deles acaba sendo maior do que a geração operacional de caixa deles atualmente, né? Então, o fluxo de caixa deles acaba sendo negativo, né? Então, para sair assim, tentar corrigir, né? Por exemplo, você coloca 5 anos só de projeção, você vai ter, tipo, 4 anos de fluxo de caixa negativo, aí no quinto sai da sua cabeça um número mágico lá para um fluxo de caixa positivo e depois você joga na perpetuidade uma taxa de crescimento alta, né? Você tentar achar um valuation assim, plausível, né? Então, essa janela de maior tempo tende a corrigir essas, assim... Muita calma nessa erros. hora. No momento em que você fala, sai da sua cabeça um número mágico lá, tipo, você bagunça bastante o meu trabalho. Você está dizendo que eu estou chutando. Não é assim. Então, vamos lá. O que acontece você precisa, de novo, assim, se o valuation, se a sua planilha de Excel, ela representa números mágicos e chutados, tipo, é melhor não fazer.
Assim, e aí não faça valuation. Se é para chutar número, de cuspir qualquer número no modelo, não faça valuation, assim, que isso fique muito claro. Então, o que acontece é, você olha a empresa, você entende o negócio da empresa, você avalia cenários, você monta um business case. E um business case em qualquer cenário de qualquer empresa, não faz sentido você colocar... você vai colocar uma empresa que, no fim das contas, ela faz caminhão, ela faz transporte de caminhão, eu não posso colocar que ela vai continuar, que a Vamos vai continuar crescendo 50% ao ano. Então, o que acontece é, você olha e fala assim, se você olhar a história de um caminhão custa, sei lá, 150 mil reais, ele vai gerar tanto de receita, tem um ciclo de 5, 6 anos, ele vai ser vendido, isso gera uma receita que é utilizada para a compra de um outro caminhão, então é como se fosse abater do CAPEX. Então, a história da empresa é essa. O que acontece é, se eu virar e falar assim, ela vai crescer 50% ao ano, e eu perder a mão nisso, daqui a pouco ela tem mais do que 100% dos caminhões do Brasil. Então, o que acontece é, você vai desacelerando o crescimento. Então, qualquer crescimento que comece acelerado, você desacelera. Então, por exemplo, na hora que você olha e você vira e fala assim, não, eu tenho lá, por exemplo, a Movida, tá? E eu entendo que um número muito confortável é ela crescer 2.000 carros por trimestre. Então, daria 8.000 carros no RAC, né, que é aquele aluguel do dia, daria 8.000 carros por ano. Se você for olhar, tira 2020 de qualquer análise, porque senão fica muito difícil. Mas se você for olhar, 2019, ela cresceu uns 20.000 carros, uns 18.000 carros, eu não tenho o número de cabeça, mas foi muito mais do que 8. Então, assim, é natural que você desacelere a empresa. O que eu preciso ter certeza só, quando eu faço esse tipo de análise, o crescimento dela, ele efetivamente gera valor? Porque se ele gera valor, então eu colocar mais crescimento vai fazer com que o valor percebido, né, o valuation da empresa suba. Então, agora, se eu vejo uma empresa que faz projetos que destroem valor, e isso acontece pra caramba no mercado, por quê? Porque o cara ganha o bônus baseado no crescimento e não na rentabilidade. Então, então o crescimento destruiria valor. Então, tipicamente, eu economizo valor no momento em que eu desacelero o crescimento. O que isso quer dizer? Eu deixo o meu valuation mais conservador. Então, então, assim, o que você vai fazer é sempre isso. Você vai olhar, por exemplo, Petrobras, o modelo de Petrobras, o que os analistas fazem? Eles veem todas as embarcações que já estão encomendadas, colocam essas no modelo. Se tudo der certo, o pré-sal do Brasil ele é enorme e, enfim, o cenário de o Brasil não vai mais produzir petróleo nem existe, tá? Então, o que vai acontecer? Ela vai conseguir novas embarcações e lá na frente vai continuar gerando valor, aumentando o valor e vai continuar subindo. Então, na hora que você enxerga essa discussão, é normal você desacelerar o modelo. Então, em desacelerando, todo esse investimento que ela está fazendo, sei lá, em 2, 3, 4 anos, acelerado, ou eventualmente você já desacelerando, você acaba gerando valor. Então, vou dar um exemplo de Movida, porque foi o que a gente falou. No meu modelo, cada 1.000 carros a mais que ela botar nesse trimestre, o meu valuation sobe em 14 centavos. Então, eu tenho lá os 2.000 carros por trimestre. Se esse trimestre ela colocar 4.000, fora todas as outras coisas que também mexem no valor, se ela colocar 4.000, o meu target price ele vai subir em 14, 15 centavos por ação. E aí eu sei esse número conforme vem. Aí, obviamente, eu sei quanto que meu modelo vale se esse número for 3.000, e eu sei quanto que a empresa vale se for 2.000. Então, eu consigo ter uma referência. Se eu entender que esse número vai mais para 3.000, eventualmente, eu teria que atualizar meu modelo, mas eu saberia que eu tenho conforto em carregar o papel mais precificado. O que é o que o pessoal faz com Localiza? Elo, antes da gente passar para aquelas perguntinhas finais, eu tenho mais um aqui. Ano passado, mais ou menos nessa data, estava tudo um caos. E aí eu queria saber, assim, como é que se você achava que o mercado estava caro já em 2000, lá no comecinho de 2020, e como é que foi passar por por aquele comecinho de pandemia, né? Tipo assim, era um período que a gente não sabia nada mesmo. Vamos lá. Assim, a discussão do mercado caro, ela é uma discussão de cenários, sempre. Então, naquele momento de 2020, a gente vinha, e aí, tem uma parte, toda a política dessa discussão, mas o Brasil vinha muito bem. Então, a expectativa é que, assim,
dado tudo que estava sendo colocado em pauta e que ainda está, mas aí você teve toda uma questão de, tipo, nada foi aprovado, nada andou na Câmara, enfim, principalmente na Câmara, mas nada andou no Senado, mas você tinha uma perspectiva do Brasil ser muito bem. Então, dado aquele cenário, não estava tão caro. Tinha, sempre tem, né, coisas extremamente caras, coisas que não estão tão caras, tipo, uma coisa que parecia caríssima lá atrás, Magazine Luiza multiplicou por 4 depois. Então assim, dado esse cenário, não estava caríssimo. O que aconteceu? As minhas ações, elas caíram muito mais do que a bolsa. Se eu tivesse dinheiro, eu já estava praticamente 100% comprado, eu estava reformando esse apartamento e, assim, eu não podia zerar o meu reserva de emergência porque eu precisava terminar minha obra. Então, assim, eu não tinha mais dinheiro assim, a mais para colocar e as minhas ações da carteira tinham caído mais. Assim, eu vi um monte de gente falando, Elô, troca as suas ações por ações de qualidade melhor. E eu falei assim, não tem esse cenário. Primeira coisa é que a qualidade percebida das minhas empresas, ela pode ser menor, mas, assim, em vários cenários, a qualidade real, ela é maior. E que foi uma decisão muito acertada, tá? Então, eu não troquei, eu não mexi na carteira. Imagina se eu tivesse vendido. Simpar foi de 36 para 9. E aí, Itaú foi de 38 para 22. Imagina se eu troco minha Simpar no 9 por Itaú a 22, eu estaria ganhando 30% e não multiplicado. Esse 9 agora já é R$40, e não multiplicado por pouco, 4 vezes e meia, como realmente aconteceu. Então, eu acho que, assim, se você entende o que você está fazendo, você conhece o que você tem, e você sabe como essas empresas se comportam, então, até que ponto as empresas são essenciais. Imagina a Simpar parar. Tipo, se ela para, ninguém mais consegue ganhar dinheiro nenhum. Então, assim, acho que o cenário eu não fiz nada. Obviamente, olhando, né, tem algumas empresas que eu poderia não ter na carteira. No momento de China fechando, que tipo de empresas seriam muito prejudicadas? Eu tinha empresas de restaurantes na carteira. Era pequena a posição? Era, mas podia ter sido zero. Então, assim, eu não mexi na carteira, e aí eu fiz alguns ajustes para volta, mas muito mais porque eu tinha um pouco de proteção, eu tinha um pouco de put, eu converti put em dinheiro, então, no final das contas, foi um dinheirinho razoável, deu uns 6, 7% do fundo, e eu comprei mais das mesmas ações, porque eram umas empresas que eu conhecia, confiável, e que eu sabia que elas iam sobreviver e, eventualmente, até ganhar espaço. Eu vou fazer uma pergunta aqui agora, que quem mandou foi o David. Bom dia, Elô. Como você vê a questão de assimetria de informações para pessoas físicas, principalmente em empresas novas ou pouco cobertas? Então, essa pergunta, digamos, em 2021, ela não tem a mesma força que ela tinha em 2019, ao contrário. A assimetria está muito baixa, tá bom? Então, vindo para o online, a gente acaba tendo uma super... Assim, tudo virou live. Então, o problema hoje é excesso de informação. Tem muita informação que muito investidor profissional pega em live, como vocês pegam, na mesma live que está disponível para vocês, está disponível para eles. E assim, hoje tá, assim, por exemplo, a empresa não pode mais fazer uma live sem mandar um comunicado ao mercado. Então, assim, o que acontece? Se você olha e enxerga a situação, é o contrário. O que está acontecendo? Muitos dos grandes fundos que tinham mais acesso à informação, eles acabam não tendo esse acesso privilegiado, como as coisas eram antigamente. Então, o que está acontecendo? Você pode ver, a performance, a diferença de performance está menor. Ao contrário, você vê muita pessoa física performando muito melhor, porque além de toda a vantagem, você tem o quê? Você tem a possibilidade de trocar rápido. Então, você vê uma notícia horrorosa da sua empresa, explodiu o mundo, você vende no leilão de abertura, você se livra da sua posição, caindo 10%, 15%, 20%, mas, eventualmente, se é um evento tipo IRB, que o papel vai cair 80%, você tem um ganho aí. É bacana mesmo, né, essa questão assim, do acesso à informação hoje, igual canais tipo o seu mesmo, né, que traz essas empresas que são small caps, né, sim, fora do radar geral. Ontem mesmo teve da Ambipar, então é uma empresa que eu também não conhecia e que é um business super legal e assim, com toda essa ascensão do ESG, parece ser algo que vai ser inevitável no futuro, né? Então, assim, é um trabalho bacana. A gente aqui no Finance está tentando fazer isso também, né? A gente vai com esse podcast, com os conteúdos que a gente produz,
porque essa questão da informação, do conhecimento, é muito importante para as pessoas físicas, era uma demanda e agora o mercado está conseguindo corrigir, né? Então, vamos passar para as perguntas finais aqui, Elô. Primeira pergunta, qual a ação que você tem que está há mais tempo na carteira e qual a ação que está há menos tempo na carteira? Vamos lá. Há mais tempo, difícil. Talvez seja a própria Simpar, assim, que tem bastante tempo na carteira. E há menos tempo eu nunca posso falar, basicamente porque são as posições mais novas, elas são pequenininhas, eu estou montando ainda, ganhando convicção. Beleza, tem problema não, era só para ver se tentava arrancar mesmo a resposta, mas tudo certo. A outra pergunta, aquela clássica do livro, pode ser um livro, um filme, uma série, de qualquer coisa, não precisa ser de mercado. A Bíblia, com certeza, então, a Bíblia, se é o mais importante é a Bíblia. Em algum momento eu vou parar para separar, só o que a Bíblia fala sobre investimentos, assim, é melhor do que... Hoje, qualquer vídeo que você queira entrar no YouTube, você tem umas propagandas bizarras, mas assim, a Bíblia fala melhor sobre investimentos do que a média do Instagram. Vamos lá, um parecer final. Pessimista ou otimista com a Bolsa em 2021? Otimista sempre, mas definitivamente tudo indica que esse vai ser um ano que bons fundos vão ganhar bastante dinheiro. Eu tenho uma última aqui, não sei se o pessoal ainda tem, mas assim, como que você vê hoje essas iniciativas das ligas de mercado financeiro, se você vê isso como sendo algo positivo para o setor no futuro, para trazer essa visão sobre investimento, sobre educação financeira? Então, vamos lá. Eu já conheci algumas ligas e eu descobri que as ligas elas têm missões diferentes, tá? Então, se a missão da liga é só... digamos, acessibilizar o mercado financeiro para vocês, eu acho que a liga existe em si só. Mas a partir do momento que você tem algumas ligas com a missão de democratizar a informação e o acesso à educação financeira, não só para os seus próprios integrantes, mas como para a universidade como um todo, eu acho que essas ligas elas vão ter um legado e uma coisa que vocês vão aprender, se são novinhos ainda, que acho que a principal questão profissional de vocês é deixar um legado. Então, eu acho que as ligas que têm essa iniciativa, elas podem contar comigo sempre. Eu acho que com todo mundo, assim, a gente vê bem essa diferença e, obviamente, o ideal é que seja do segundo grupo. Elô, queria te agradecer demais, te acompanho aí há muito tempo, com certeza você traz um conteúdo excepcional lá nas redes sociais, né, no YouTube, trazendo esse RI das empresas, CEO das empresas, gestores, que sempre é muito bom a gente estar ouvindo esse pessoal falar. Então, queria te agradecer por ter vindo aqui hoje, conversado com a gente sobre o valuation, colocado algumas coisas mais claras, e muito obrigado mesmo. As ordens, foi um prazer e eu estou sempre à disposição se vocês precisarem.